Porque nós amamos futebol e como isso pode mudar a sua vida e fazer você se tornar uma pessoa muito mais querida, muito mais amada e fazendo total diferença na vida dos outros. Eu sou o Felipe Freitas e vamos nessa! Muito bem, eu sou o Felipe Freitas, seja muito bem-vindo a esse vídeo no canal. Agora são 11 horas e 21 minutos. Daqui a pouquinho o Flamengo entra em campo para decidir o Mundial de Clubes. E eu quero falar para você sobre tudo isso que eu tenho visto hoje. Sabe que o canal aqui ele é dedicado a fazer você criar relacionamentos poderosos. E hoje eu vou falar como o futebol afeta a vida de nós brasileiros. E, velho, o último conteúdo tá de um jeito que você não faz ideia, você não tem noção de como que tá montado o último conteúdo, de como ele, que é o mais importante de todos, vai fazer a diferença na sua vida. Então, vamos lá. Eu quero te dizer que daqui a pouco o Flamengo entra em campo mais uma vez e aqui todo mundo na cidade só fala do Flamengo. Todos os lugares que você vai, a galera só fala do Flamengo. Eu costumo dizer que existem dois tipos de torcida no Brasil. Os torcedores do Flamengo e os que torcem contra o Flamengo. Mas isso aqui é uma conversa mais pra frente. Eu quero te dizer que hoje, entendendo o que eu vou te explicar agora, você vai se tornar uma pessoa muito mais querida. Porque você vai entender por que o futebol, por que o esporte é tão importante para nós, seres humanos, e principalmente para nós brasileiros, e como isso pode mudar a sua vida e os seus relacionamentos e te tornar uma pessoa muito mais querida. Beleza? Vamos nessa. Primeiro ponto é o seguinte, torcer contra é um exercício de negatividade e egoísmo, o que te torna, primeiro, o mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Então, torcer contra alguém é você exercitar a energia negativa. Então, você está se colocando na posição de torcedor contrário. É diferente de você torcer a favor. Você torcer para o Liverpool é diferente de você torcer para o Flamengo. Você torcer para o time A é diferente de você torcer para o time B. E quando você admite que você está torcendo contra alguém, simplesmente porque você não gosta desse alguém, você está exercitando a sua mente de que aquilo é legal, que aquilo é o certo a se fazer. E você começa a torcer involuntariamente contra pessoas e coisas. E isso faz com que você se torne uma pessoa egoísta e detestável. E ninguém quer ser detestável. Ninguém quer ser aquela pessoa que repele as outras pessoas. Então, a partir do momento quando você deixa isso subir a cabeça, você começa a se tornar uma pessoa que é excluída das rodas. E como é que eu sei disso? Como foi que eu descobri isso? Bom, se você está aqui me acompanhando, se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu estudo o comportamento humano e que eu vou atrás das entrelinhas, por que as pessoas fazem o que fazem e por que elas têm os relacionamentos que têm. Então a minha vida é dedicar-se a fazer as pessoas construírem relacionamentos fortes e saudáveis. E isso passa pelo comportamento humano. E aí, com base nisso, desde sempre, desde pequeno, eu fui criado como um flamenguista. Apesar do meu pai ser botafoguense, toda a família da minha mãe e até alguns parentes do meu pai são flamenguistas. E eles fizeram com que eu aprendesse a gostar de futebol. E hoje, tanto é que eu sou um cara bastante emotivo, eu choro com a conquista de outros times. Eu fico olhando assim, eu digo, caramba, como aqueles caras ralaram, como aqueles caras buscaram o sucesso e como que eles conseguiram o que eles queriam. E desde sempre eu fui ensinado a secar o time adversário, a torcer contra. Isso me fazia mandar uma energia negativa muito grande. Isso me fez brigar com muitos dos meus amigos de forma desnecessária. Essa conexão emocional que eu criei com o Flamengo, que você deve ter criado com o seu time de futebol, que o seu marido deve ter com o time de futebol dele, que seus pais devem ter, que seus irmãos devem ter, mesmo que você não goste muito de futebol, mas que alguém que você ama tem essa conexão, que é muito comum no Brasil isso acontecer, para de torcer contra e começa a observar como as pessoas torcem contra. Isso é fundamental para você entender como você se torna uma pessoa detestável sem perceber. E isso acontece na novela, você começa a torcer contra, você começa a torcer contra no filme, você começa a torcer contra no desenho animado, você começa a torcer contra no trabalho, você começa a torcer contra na escola, na faculdade, você começa a torcer contra na vida.
Isso é muito sério. Quando eu comecei a entender isso, um professor meu, na época da minha faculdade, quando eu estava fazendo antropologia, a disciplina, e aí ele falando sobre o comportamento humano, que é normal o achincalhe. É normal o seu time perder e todo mundo vir, tá, isso é normal, o ser humano gosta disso, o ser humano tem essa necessidade de tripudiar do outro. E aí onde está? É o comportamento da maioria. E se é o comportamento da maioria, você não precisa fazer, porque como já disse a sua mãe, você não é todo mundo. E se você quer ter relações acima da média, se você quer ser amado acima da média, você precisa agir como a média não age. E se a média não age dessa forma, você não precisa fazer isso. Então você vai começar a observar esse comportamento nas outras pessoas. Entendendo isso, eu preciso lembrar você do conceito de sombra de Carl Gustav Jung. O Jung, ele fala que a sombra é tudo aquilo que nós reprimimos por conta do nosso ambiente social em que vivemos. Então, muitos de nós brasileiros, principalmente os meninos, gostariam de ter sido jogadores de futebol. É a profissão dos sonhos deles. E eles não conseguiram. Eu mesmo ia fazer teste em um clube grande aqui, mas na época eu tive problema no joelho, não consegui. Fui até campeão estadual de futsal, mas não consegui. Então, essa minha ligação com o futebol é muito forte. Justamente por isso, porque a minha sombra se projeta nos jogadores de futebol. Quantas vezes eu me imaginei fazendo gol em final de campeonato pelo Flamengo? E quantas vezes os palmeirenses se imaginaram fazendo gol pelo Palmeiras? Então, quando você se projeta a sua sombra sobre alguém, é porque aqueles jogadores são aquilo que você não conseguiu ser na sua vida. Então você projeta neles o seu sucesso desejado, que não foi possível por conta das circunstâncias da vida. Entendendo isso, olha só que loucura, que doideira, que profundo. Quando você entende que aquele cara que está lá é uma projeção do outro, e que o palmeirense fanático, que o vascaíno fanático, que o flamenguista fanático, que o santista fanático é aquele cara lá projetado no campo, você começa a entender que ao xingar o jogador, você está xingando um torcedor. E o torcedor precisa ser um pouquinho mais inteligente para entender que quando ele está xingando um jogador, ele está se xingando. E quando você entende isso, você começa a se distanciar do seu ego, a ser observador, como o próprio Jung recomenda. E quando você começa a ser o observador, você diz, epa, essa é a minha sombra. Então eu vou exercer a não reatividade. Então quando alguém vem e achincalha você, porque seu time perdeu, ou porque o seu time ganhou, mas ganhou roubado, ou porque seu time foi rebaixado, você precisa exercitar a não reatividade. Isso vai fazer com que as discussões não comecem, que não haja violência no sentido emocional, muito menos no sentido físico. E o que torna você uma pessoa que detém na memória do outro mais fatos positivos do que negativos. Então, quando o outro lembrar de você, ele não vai lembrar da discussão que ele teve no dia que seu time foi rebaixado, nem da discussão que ele teve no dia em que os seus times jogaram e vocês brigaram, discutiram verbalmente e começaram a colocar coisas que não tinham nada a ver. Nem o seu marido vai lembrar de você reclamando que ele estava assistindo o jogo do Flamengo, que ele sabe mais do Flamengo do que de você. Você vai começar a exercitar a não reatividade. E aí, esses caras, essas pessoas vão começar a lembrar de você pelas coisas boas e não pelas coisas ruins, porque você escolheu não fazer algo que machucasse a imagem dele. Quando você fala do time de futebol do outro, você está falando do outro. Ainda que o outro não perceba, ainda que o outro não saiba, ainda que o outro não entenda isso, mas você precisa entender isso. Então quando você xinga o time, você muitas vezes está xingando o outro. E muitas vezes as pessoas que são rasas, a maioria das pessoas é rasa, por isso que tem relacionamentos de bosta. Então, quando as pessoas que são rasas olham para aquilo ali e vão dizer, caramba, bicho, eu não sei, fulano, Felipe, ele sempre me traz uma coisa boa. Por quê? Porque Felipe nunca discute futebol com ele, caramba. Porque Felipe não reage às provocações dele. Porque você não reage às provocações dele. Transforme seu casamento, transforme a relação com seus pais, transforme a relação com seus amigos. Seja uma pessoa querida, aquela pessoa que não reage. E não reagindo, não entra em confusão. Como minha avó sempre diz, quando um não quer,
dois não fazem. Tá, então entendendo isso, antes de eu te falar o próximo e mais transformador conteúdo, eu quero que você aproveite agora e clica no link aqui da descrição que vai te levar lá pro meu Instagram. E me segue lá, porque todos os dias nos stories eu compartilho dicas que vão transformar os seus relacionamentos em relacionamentos poderosos. E a chave para ter relacionamentos poderosos é se desenvolvendo enquanto pessoa para compreender o outro. Então, se você aprende a compreender o outro, como se comportar diante das coisas que o outro coloca na sua própria vida, quando você entende que a sua jornada é o que vai transformar o outro, você tem uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma mudança de transformação, sua qualidade de vida melhora, seus relacionamentos melhoram. Então, vem comigo nessa jornada, aqui no Instagram eu compartilho conteúdo todos os dias sobre isso, tá bom? Você precisa ser humilde. E o último tópico é elogiar o outro. Da mesma forma que você não reage às provocações do outro e não entra em discussão, você precisa começar a olhar e ver o que de positivo o outro fez. Eu vou dar um exemplo esse ano. Por exemplo, para mim o campeonato do Palmeiras foi excepcional. Se não fosse o Flamengo, eu não estou falando com nenhum ego de torcedor. Se não fosse o Flamengo, o Palmeiras teria sido o maior campeão da história de pontos corridos. Para você ter uma ideia, ele foi o melhor segundo colocado da história, melhor do que muitos campeões anteriores. O Palmeiras fez um campeonato excepcional, o Santos fez um campeonato excepcional. Mas por quê que eles não são lembrados? E por que muitas vezes a torcida cobra e entra em crise? Porque para o brasileiro não basta ser o segundo, você precisa ser o primeiro. O segundo é o primeiro dos últimos. E tá tudo bem nessa competitividade, nós fomos criados assim. A escola nos ensina a ser assim, os nossos pais nos ensinam a ser assim. A sociedade está moldada dessa forma. O capitalismo é competitivo, tá tudo bem. A gente precisa dessa postura realmente, de fato, a gente precisa disso. O problema é que quando você não reconhece o outro, você não entra nas memórias positivas do outro, e o outro não consegue desenvolver um bom sentimento a seu respeito. E as suas relações continuam sendo medianas. O que eu estou falando? Eu estou falando que você precisa reconhecer quando o time do outro chega numa final de campeonato, por exemplo. Você precisa reconhecer quando o time do outro fez um bom jogo. Você precisa reconhecer, mesmo que a fase do time seja ruim, mas você precisa dizer, poxa, a história do seu time é muito linda. Eu vejo como os torcedores se apaixonam, eu vejo como vocês são apaixonados. Isso é bonito, cara, mesmo que você seja de um time contrário. Isso é uma evolução da não reatividade. E quando você faz isso, as pessoas olham para você diferente. Por quê? Porque o comportamento é diferente. Você se mostra ser um ser humano evoluído, que você está acima do jogo emocional. Deixa eu te falar. Eu tenho uma conexão com o Flamengo devido às minhas experiências de criança que estão enraizadas nas minhas emoções. Mas eu sei que eu não sou as minhas emoções. Eu sei que o Flamengo é uma empresa que movimenta dinheiro, que os caras ganham dinheiro e eu não. Eu tenho plena consciência disso. Eu torço pro Flamengo porque eu escolho torcer pro Flamengo e eu quero torcer pelo Flamengo. Eu amo a história do Flamengo, eu acho muito bonito e eu tiro lições dos jogos. Mas eu preciso entender que se eu morrer pelo Flamengo, por exemplo, amanhã ninguém vai se lembrar de mim. E é uma pergunta que eu sempre faço para tornar as minhas decisões plausíveis e compreensíveis. Daqui a uma semana, qual é o efeito disso? Daqui a um mês, qual é o efeito disso? Então, antes de eu entrar numa discussão por causa de um time de futebol, seja do Flamengo, da seleção, do Real Madrid, que eu gosto do Real Madrid também, seja de um jogador, Messi ou Cristiano Ronaldo, antes de eu entrar numa discussão, eu ouço o outro, respeito o outro e não entro na discussão porque eu sei que daqui a uma semana isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Já diria Dale Carnegie que a melhor maneira de você ganhar uma discussão é você não entrando na discussão. E é isso que eu espero que você faça. Que você escolha não reagir, que você escolha elogiar e que você escolha respeitar a projeção do outro sobre o time de futebol dele. Fazendo desse jeito, levando isso para a sua vida, você vai se tornar uma pessoa muito mais querida, amada, e seus relacionamentos, seus amigos, todas as pessoas ao seu redor, a sua vida social, você vai ter mais oportunidades de prosperar, de crescer, de fazer amizades duradouras que valham a pena. Se esse conteúdo te ajudou, me segue no Instagram, deixa o seu like aqui, tamo junto, é nóis, grande abraço, valeu, tchau, tchau.